Do PSD Pernambuco e ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Jornalista Vitória Oliveira, muito bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao nosso entrevistador de hoje, o ministro André de Paula. E também a você, André. Muito bem. Temos a honra de receber o ministro da Pesca e Aquicultura, presidente do PSD Pernambuco. Estamos com ele na linha ao vivo do Ministério, lá em Brasília. André, muito obrigado por atender a nossa equipe aqui da Rádio Cidade 99.7 para conversar sobre o Ministério, sobre o PSD e também a expectativa do partido para as eleições municipais 2024. Bom dia, André. Bem-vindo. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Privilégio enorme voltar a participar da programação da cidade, poder trocar aí algumas ideias com vocês. Estou ao seu inteiro dispor, amigo. André, para a gente começar falando sobre as principais ações do Ministério da Pesca e Aquicultura, principalmente em Pernambuco, região Nordeste, mas também de uma forma geral. Quais são as principais ações da sua parte, André? Bom, primeiro dizer que um privilégio enorme ter merecido a confiança do presidente Lula e servir ao país liderando aí as políticas públicas que envolvem a pesca e a aquicultura, que é um segmento, um setor econômico que mais cresce no país, que é uma clara prioridade do governo em função, inclusive, das políticas de combate à fome, de ampliação da produção de proteínas. Então, isso tudo é objeto dos programas que nós tocamos aqui no Ministério. O Ministério tem 4 grandes secretarias nacionais, a Secretaria da Pesca Industrial, e o nosso grande objetivo nessa área, sem dúvida, é ampliar a participação dos nossos pescados nos mercados internacionais. Há 2 semanas atrás, nós noticiamos aí a abertura do mercado da Austrália para os camarões do nosso país, que é muito forte aqui na região Nordeste, no nosso estado, não é? Trabalhando para fortalecer o pescado brasileiro no mercado europeu, não, porque esse é o mercado consumidor do mundo, mas é também pelo de mais rigoroso e fornece para o mercado europeu, fornece para qualquer mercado. Então, nós estamos trabalhando agora no segundo semestre, vamos receber aqui uma comissão de sanidade da União Europeia e vamos avançar no sentido de reabrir esse mercado. Nós temos a Secretaria Nacional de Aquicultura, que cuida da criação de peixes, camarões, onde nós estamos tocando aí programas importantes e também muito vitoriosos, como o programa de capacitação dos nossos aquicultores, que é desenvolvido numa parceria com as universidades e com a FAO. Nós podemos destacar, porque essa é uma clara vocação nossa, tanto a produção de algas como a de camarões aqui na região do Nordeste, em função do nosso clima e também da água salobra que nós temos, né? Então, temos aí projetos vitoriosos já implantados na área do sertão, do semiárido, enfim, merece esse destaque. Nós temos a Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, que cuida de forma especial das políticas de assistência aos nossos pescadores e pescadoras artesanais. Ainda amanhã, no Recife, na Universidade Federal Rural, nós vamos assinar um conjunto de parcerias com o governo do Estado, com fundações de tecnologia, de ações que estão incluídas num programa que foi lançado no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, que é Povos da Pesca Artesanal. Então, amanhã nós vamos estar no Recife anunciando cerca de 6 milhões de investimentos em diversas ações desse programa que contemplam e assistem o pescador artesanal. E nesse exato momento eu acabo de participar de uma reunião com a nossa equipe técnica que está trabalhando em cima de um programa de recadastramento de todas as embarcações do país. Esse é um dado que nós precisamos aprofundar, porque nesse governo a pesquisa, o monitoramento, o acompanhamento, o planejamento das ações é prioridade. Saber o que pescamos, aonde pescamos, quanto pescamos, essa também é uma questão muito importante na nossa gestão.
Ministro André, bom dia, bem-vindo. Aqui é a Vitória falando. Bom dia, Vitória. Veja, esse ministério, né, foi um ministério recriado durante o governo Lula, né? Como foi esse recebimento e o impacto também desse ministério na economia do país? Bom, primeiro, eu sempre gosto de dizer que é impossível falar da pesca contemporânea no país sem fazer uma alusão ao papel central de protagonismo que o presidente Lula cumpre nessa área. Foi ele, no seu primeiro governo, quem criou a Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura e subordinou diretamente ao gabinete da Presidência da República. Depois, no seu segundo governo, ele avançou e criou o Ministério. Agora, no terceiro governo, ele recria esse Ministério. Com isso, de imediato, a gente pode destacar duas questões importantes. A primeira, você contribui para quebrar uma insegurança jurídica que era decorrente das diversas posições que nós já ocupamos no governo. Quer dizer, nós já fomos Secretaria Nacional subordinada ao Ministério da Indústria e Comércio, nós éramos Secretaria Nacional subordinada ao Ministério da Agricultura e, na medida em que somos Ministério agora, nós sentamos nos principais fóruns internacionais com um peso político e com a clara sinalização do governo brasileiro para a importância que essa atividade tem no nosso país. Eu me lembro que quando o presidente Lula me formulou o convite para ser ministro, ele me disse com todas as letras: André, eu não me conformo como um país como o nosso, que tem quase 8.500 quilômetros de costa, que tem as maiores reservas de água doce do planeta, nós temos 12% das reservas de água doce do planeta, que tem essa riqueza de biodiversidade. Como é que um país como o nosso, que é reconhecidamente no mundo inteiro um país de grande potencial, tanto de crescimento como de fortalecimento dessa atividade, a gente não coloca na realidade, na prática, de forma mais efetiva, esse potencial que todos enxergam que nós temos. Então, o nosso desafio é consolidar a atividade, é apoiar os brasileiros que vivem dessa atividade. E aí, ao colocar, né, ao recriar o Ministério da Pesca, o presidente Lula, de alguma forma, ele empodera a pesca, ele dá voz à pesca e à aquicultura. Nós temos hoje a possibilidade de trabalhar com o apoio, na condição de companheiro, de igual para igual, de vários ministérios que são fundamentais, porque quase todas as políticas públicas que são tocadas no governo, elas são tocadas de forma transversal. Então, quando você fala, por exemplo, na questão da sanidade animal, você não pode trabalhar sem ter a parceria do Ministério da Agricultura. Quando você fala, como eu falei lá atrás, de voltar a fornecer o nosso pescado para o mercado internacional, você não faz isso sem envolver o Ministério das Relações Exteriores, você não faz isso sem envolver o Ministério da Indústria e Comércio. Então, no fato de nós termos esse espaço, esse peso político, essa institucionalidade, faz uma diferença enorme e tem contribuído, isso já é reconhecido, para que o país se afirme do ponto de vista das nossas relações internacionais, do ponto de vista da capacidade de produzir mais, de fazer com que as pessoas compreendam, né, a importância do pescado, um alimento muito rico, né, muito importante. Então, nós estamos trabalhando aqui no Ministério para consolidar essas ações. Presidente, presidente e ministro, né, falando agora como ministro, o senhor no Ministério da Pesca e Aquicultura, como aliado do governo de Pernambuco, fazendo parte do governo de Pernambuco, tem alguma previsão de ação, de parceria do governo do Estado com o Ministério, André? Sim, nós vamos anunciar muito em breve, inclusive, um conjunto para dar uma maior visibilidade. Mas só para você ter uma ideia, nessa ação que nós vamos desenvolver amanhã de manhã lá na universidade, nós vamos ter ao nosso lado o secretário Cícero da Agricultura, nós vamos ter ao nosso lado a presidente do IPA, não é? Nós vamos, na segunda-feira, eu tenho uma reunião com integrantes da minha equipe na Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco, porque nós temos parcerias nessas áreas que vão ser anunciadas e que já estão ocorrendo. Então, nós não temos, até pela relação política que temos hoje, nenhuma dificuldade nessa relação e ela tem sido muito valiosa para que a gente possa avançar no apoio a marisqueiras, a pescadores,
a nossa produção de camarão no estado, a nossa produção de tilápia lá no sertão do São Francisco, que se destaca, né, pela força dessa atividade naquela região. Então, sim, a parceria com o governo do estado é determinante para o sucesso dessas ações. André, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui para um intervalo aqui na nossa entrevista e a gente volta já para falar sobre política, né? Agora como presidente, no próximo bloco, como presidente do PSD Pernambuco, a expectativa do partido para as eleições municipais 2024. A gente volta já conversando com o ministro da Pesca e Aquicultura e presidente do PSD estadual, André de Paula. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem pro Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 Medalhas, Ventisqueiro, Santa Helena, Espaguete Petit Bon, Capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão Presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Procurando parceiro ideal para realizar seus sonhos ou ampliar sua empresa? No Sicredi você conta com linhas de crédito, investimentos, seguros, cartões, conta corrente, máquina de cartões e muito mais. Com taxas justas e um atendimento personalizado, a Sicredi Centro Pernambucana está ao seu lado para cuidar da sua vida financeira. Abra já a sua conta na Sicredi Centro Pernambucana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Tem orgulho maior que ver alimentos de qualidade sendo produzidos por agricultores familiares para o Brasil inteiro e a potência do agro impulsionando a economia? Por isso, o governo federal lançou o maior plano safra da história. São linhas de crédito para o pequeno, médio e grande produtor rural investir no seu negócio. Melhorar a agricultura é bom para todo mundo. Saiba mais em gov.br/fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Na cidade, 11h27. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje conversando ao vivo com o presidente do PSD Pernambuco e ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, direto de Brasília. Ministro, presidente, agora falando sobre política, sobre os quadros do PSD. Atualmente o PSD tem quantos municípios, quantos prefeitos, quantos vereadores e qual a meta para essa eleição 2024, André? Nós elegemos 14 prefeitos na última eleição, hoje temos algo em torno de 20, vamos disputar 40 prefeituras, fomos muito rigorosos aí nessa seleção. Nós vamos disputar também cerca de 38, 40 vice-prefeituras. Nós estamos presentes do ponto de vista da apresentação de chapas proporcionais em quase 100 municípios. Eu acho que o balanço da etapa que para mim é a mais importante no calendário eleitoral para qualquer partido, que é a etapa das filiações partidárias, foi muito positivo. Eu estou muito otimista em relação à nossa participação nas próximas eleições, com destaque para a aliança que nós integramos, que tem como líder a governadora Raquel Lira. Então, na medida em que foi possível, nós tivemos como prioridade alianças
que quer nos colocavam na condição de vice numa chapa encabeçada pelo PSDB, quer colocavam o PSDB na condição de vice de chapas que são encabeçadas pelo nosso partido. É evidente que o nosso leque, a aliança leque de alianças, ele foi muito mais ampla, mas durante esse processo de construção do mapa eleitoral, essa foi a nossa prioridade. Então, eu tenho muita expectativa, uma expectativa muito favorável de que nós avancemos muito na eleição de um maior número de prefeitos e também de um maior número de representantes nas câmaras municipais. Eu digo sempre que a eleição municipal ela é fundamental para um partido que pretende ter um papel de protagonismo nas eleições estaduais e nas eleições nacionais. E preparar o partido para as eleições municipais tem essa importância. Acho que a avaliação dessa etapa de preparação é positiva. Agora é ganhar as ruas, é empunhar a nossa bandeira, defender as ideias que nós defendemos e gerar vínculos nos municípios de Pernambuco, porque nós somos o partido que hoje tem o maior número de prefeitos do Brasil, e eu tenho quase certeza absoluta de que, em função também da preparação do partido no país inteiro, isso vai se repetir nas próximas eleições. Ministro, vocês filiaram, né, o pré-candidato a prefeito Daniel Coelho ao PSD, e ele também vai fazer uma espécie de ampliação da base da governadora Raquel Lira. Como é que estão os preparativos, né, para a pré-candidatura de Daniel Coelho lá em Recife? Não, nós estamos muito animados. O candidato Daniel Coelho, para nós, tem uma importância muito grande. Não apenas porque nós estamos tratando da eleição da capital, mas também porque essa será a primeira eleição que o PSD, desde a sua fundação, disputará na condição de protagonista no Recife. Eu, por exemplo, me dei conta, há pouco tempo atrás, como sou eleitor do Recife, que ainda não tinha tido a chance de votar como votarei nas próximas eleições no 55. Então, isso por si só já diz a importância. Mas nós temos um candidato cuja trajetória nos enche de orgulho. Daniel tem um vínculo muito estreito com o Recife, a partir até da militância que o pai dele teve na política, a partir das 2 ou 3 vezes que ele disputou a prefeitura do Recife, do brilho com que ele se ouve como vereador, como deputado estadual, do grande deputado federal que ele foi. É um quadro de muito futuro, muito respeitado, que chega não apenas para liderar o partido no Recife, mas também para ser uma liderança importante nessa construção, nesse fortalecimento do partido a nível estadual. Então, nós estamos muito animados. A nossa convenção está marcada para o dia 3, ela deve se realizar na parte da manhã. Nós vamos homologar o nome do nosso candidato, Daniel Coelho, e nós vamos apresentar uma chapa de proporcionais que foi construída com muito carinho e que nos permite imaginar que nós, que hoje temos 3 vereadores na Câmara Municipal do Recife, possamos ter na próxima legislatura pelo menos 5. Esse é o esforço e essa foi a construção política capitaneada pelo nosso candidato Daniel Coelho. Presidente, a vaga de vice, como é que está sendo discutida essa possibilidade da vaga entre o senhor, a governadora, o senhor e também o pré-candidato Daniel Coelho? Como é que está a discussão para a vaga de vice? Tanto eu quanto a governadora entendemos que a questão da vice passa por uma escolha muito pessoal do candidato a prefeito. É evidente que ele fará essa escolha levando em conta os quadros dos partidos que estão formando a nossa aliança. Então, é do PSDB, é eventualmente do PP, é do Podemos, que virá o nosso vice-prefeito. Nós temos muito boas alternativas, mas eu repito que o candidato Daniel Coelho, o nosso candidato a prefeito, ele tem absoluta autonomia para fazer essa escolha, para construir politicamente essa escolha, levando em conta o companheiro ou a companheira que mais some nesse esforço de ganhar as eleições da capital. O
Daniel Coelho e o Recife. Daniel é o principal candidato do PSD ou o Recife é a principal candidatura? Quais são outras cidades importantes? Claro, o senhor vai dizer que todas, né? Mas quais as principais cidades para o PSD nessas eleições, André? Que bom que você já quase antecipou a minha resposta. Eu tenho dificuldade de dizer que uma cidade é mais importante do que a outra, mas é claro, nós estamos falando da capital, portanto merece toda a nossa atenção e merece um carinho especial. Recentemente, há 2 semanas atrás, nós tivemos em São Paulo com o Daniel, e nós tivemos a oportunidade de conversar longamente na casa do presidente Gilberto Kassab, e lá nós saímos com a segurança de que a candidatura de Daniel Coelho estará entre as candidaturas que são consideradas como prioritárias do nosso partido. A exemplo, por exemplo, de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, a exemplo, por exemplo, de Eduardo Braide, que é prefeito de São Luís e que também disputa a reeleição, a exemplo de quadros muito importantes do partido. Nós vamos ter 7 candidatos em capital, e um deles será Daniel e será tratado de forma especial. Não dá para esquecer, por exemplo, que em Olinda nós temos hoje o prefeito professor Lupécio, e que lá nós teremos uma candidata que é muito forte, uma jovem mulher muito competente, que passou por quase todas as secretarias da prefeitura, que conhece como poucos o município de Olinda, que é Mirela Almeida, e será a nossa candidata. Aí perto, aqui perto de Caruaru, merece destaque pela dimensão do município, também Santa Cruz do Capibaribe, onde hoje nós temos o prefeito Fábio Aragão, que fez uma escolha madura por não ser candidato à reeleição, apesar de todas as pesquisas apontarem que ele teria uma eleição muito confortável, mas ele é um político maduro, fez uma opção que nós respeitamos e, por sorte, fez uma construção política que coloca ao seu lado o vice-prefeito, que está absolutamente qualificado, habilitado, é do nosso partido. Sem dúvida nenhuma, a eleição que nós vamos disputar em Santa Cruz do Capibaribe pode ser apontada como uma das mais importantes. Se você for ali para o sertão, não dá para não deixar de destacar Afogados da Engazeira, com Danilo Simões, né, que é o candidato de oposição lá e tem o nosso apoio, o apoio da governadora Raquel Lira, e outras candidaturas. São, como eu disse, cerca de 40 candidatos a prefeito em municípios muito importantes, candidatos que nós confiamos, acreditamos e que estão na luta não apenas para ganhar as eleições, mas sobretudo para fazer a diferença sentado na cadeira de prefeito. Ministro, eu observo, né, que o senhor já tinha uma certa aproximação com a governadora Raquel Lira e posteriormente foi para o PSD e firmou mais ainda essa parceria. Como é que foi esse seu movimento de migração para o partido e se também vocês pretendem no futuro, né, ter a governadora Raquel Lira no PSD? Primeiro dizer da admiração pessoal que eu tenho pela governadora Raquel Lira. É uma mulher extremamente competente, ela é muito determinada, ela é uma gestora que é reconhecida não apenas em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, a partir do trabalho que fez em Caruaru e que vem fazendo no estado de Pernambuco. Ela é muito forte nas suas posições, tem enfrentado uma oposição inclemente, porque ela se elegeu, não é, defendendo uma mudança, e mudar não é fácil, mexer com o status quo, não é preciso ter a coragem que não falta a Raquel. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que ao final dessa caminhada a avaliação do governo dela será muito positiva. Me aproximar formalmente de Raquel, porque essa aproximação ela já existia do ponto de vista pessoal e político há muitos anos, foi um momento muito importante para mim, por tudo que Raquel representa, pela forma como eu olho para ela. Então, você pergunta se nós gostaríamos de ter Raquel no PSD. Esse é o sonho de consumo do partido. Eu acho que não exagero se disser que qualquer partido gostaria de ter um quadro nacional como Raquel, né? Raquel é hoje vista como um quadro competitivo a nível nacional. Então, é muito bom tê-la como líder de um projeto onde o nosso partido se vincula. Nós estamos na luta ao lado dela para servir a Pernambuco. Inclusive, presidente André de Paula, o PSD, ou melhor, o PSDB, junto com o Cidadania, já fazem parte de uma federação. Mas saíram algumas informações recentes que poderia aumentar essa federação com o Solidariedade, né? Veja,
PSDB, Cidadania e Solidariedade, dela que foi, né, a rival, a Marília Reis, nas últimas eleições, com a governadora Raquel Lira. Essa possível federação, inclusão do Solidariedade, aumentariam as chances da governadora Raquel Lira ir para o PSD, na sua opinião? André, repara, tanto nas últimas eleições, tanto o PSDB e o Cidadania quanto o Solidariedade saíram muito enfraquecidos do ponto de vista da representação no Congresso Nacional, do ponto de vista da expressão dos seus quadros. Então, isso faz com que você tenha que trabalhar na perspectiva de construir alternativas para enfrentar a cláusula de barreira que eleição após eleição vai ficando mais rigorosa. É por isso que você tem várias federações sendo analisadas, trabalhadas e estudadas. É claro que isso não vai acontecer agora. Se isso ocorrer, vai ocorrer no ano das eleições, eu imagino, no ano das eleições nacionais. Então, qualquer sinalização no sentido de uma federação dessa, no meu ponto de vista, é ainda muito distante da realidade. Claro que chama a atenção, não é? Você de repente vê duas antagonistas, as duas principais participantes das últimas eleições, né? Foram elas que foram para o segundo turno, Marília e Raquel, que são adversárias politicamente, e do ponto de vista nacional, a gente sabe que existem conversas entre dirigentes do Solidariedade e dirigentes da Federação PSDB Cidadania, trabalhando essa hipótese. Eu acho que só merece, a gente só pode considerar essa alternativa lá na frente. Hoje está no campo das especulações, está no campo das possibilidades, outras federações são também faladas, porque o fato concreto é que aos poucos a gente vai dando racionalidade ao nosso quadro partidário nacional. Não dá mais para conviver com 27 partidos, é uma coisa que atrapalha o processo democrático. Eu sou absolutamente a favor de que todos possam se sentir representados pelos mais diversos partidos, mas do ponto de vista da participação nas atividades do Congresso, da participação no fundo eleitoral, no fundo partidário, a gente precisa ter muito mais clareza, muito mais força, muito mais representatividade nos nossos partidos. Então eu diria a você o seguinte, é evidente que se isso lá na frente acontecer, Raquel e Marília vão ter que considerar essa questão na sua avaliação do rumo partidário. Mas está muito distante dessa decisão, eu não considero consistente essas informações, eu sei como é difícil formar uma federação e, portanto, não será uma tarefa fácil, ainda vai demandar muitas conversas que não vão acontecer esse ano, porque esse ano o desafio é municipal, vão acontecer no momento seguinte, a partir do momento seguinte. Ministro, como o senhor disse, né, terão cerca de 40 candidaturas aí em todo o Brasil e como você disse também, aqui em Pernambuco, onde o PSDB encabeça a chapa, o PSD vem como vice e vice-versa. Como é que está aí o panorama para vocês no Estado? Veja, nós temos alianças, eu disse, nós priorizamos a aliança com o PSDB, porque é lá que está a nossa líder, que é a governadora Raquel Lira. Mas nós temos alianças com todos os partidos, inclusive partidos que hoje se posicionam do ponto de vista estadual na oposição ao governo Raquel Lira. Claro que as construções que passaram pela executiva estadual, elas foram feitas, repito, colocando como absoluta prioridade as alianças com os partidos que integram a base da governadora Raquel Lira. Mas a realidade municipal, muitas vezes, faz com que você chegue em municípios e encontre o PL e o PT juntos. Uhum. É coisa impensável a nível nacional, a nível estadual. Muitas vezes acontece a nível municipal. A eleição é municipal, né? A realidade municipal ela é muito forte, a gente tem que respeitar. Apesar de os demais partidos da base da governadora, o PSD e o PSDB são os principais nessas eleições municipais? Eu diria que o PP tem um papel de destaque também, né? Tem cumprido um papel muito importante no apoio à governadora, tem 10 deputados estaduais na Assembleia Legislativa,
tem sido solidário, parceiro, participa de forma muito importante do ponto de vista da contribuição dos seus quadros para o governo de Raquel. Eu diria que o Podemos também tem muita importância, presidido por Marcelo Gouveia, com o senador Armando Monteiro, com Ricardo Teobaldo. Então, são partidos que cumprem um papel muito importante na aliança liderada pela governadora Raquel Lira. Aonde a governadora estiver, é evidente que terá sempre o partido que ela estiver, e esse é o caso do PSDB, ele será sempre o farol dentro dessa aliança em que nós estamos incluídos. André, com relação, o PSD teve alguns problemas em algumas cidades com relação à cota de gênero. Essa regra da cota de gênero é muito dura, dá para cumprir nessas eleições e como evitar problemas futuros? Não, dá para cumprir, deve ser cumprida e não tem coisinha de ser muito rígida, não. Ela precisa ser rígida, ela precisa ser rigorosa, porque é muito importante, é cada vez mais importante a participação das mulheres na política. E a gente não pode assistir, não é, essa ampliação sem contribuir para que ela possa ser feita da forma mais célere possível. Pernambuco escreveu um capítulo à parte nas últimas eleições. No segundo turno das nossas eleições, a gente já sabia que a líder da oposição seria uma mulher e que a governadora seria uma mulher. E que se a governadora Raquel Lira ganhasse como ganhou, ela teria inclusive ao seu lado uma outra mulher, que é a vice-governadora Priscila Krause. Nós tivemos pela primeira vez na história uma senadora eleita no nosso estado. E nós vamos sim, com essas políticas afirmativas, ampliar o espaço das mulheres. O que acontece, André, é que os diretórios municipais, as comissões provisórias, os candidatos, ao entrarem numa chapa, não tinham o cuidado de ter a certeza de que a cota estava sendo cumprida de forma correta, porque não imaginavam que teriam as sanções tão pesadas. Quando você diz que isso aconteceu no nosso partido, é verdade. Mas olha, talvez tenhamos sido um dos partidos menos atingidos por isso. Aconteceu em todos os partidos. Chapas caíram em função disso que ocorreu. Eu tenho certeza absoluta que hoje, quando você define o comando político do seu partido no município, quem está lá agora tem o cuidado com a chapa que vai montar, porque já sabe que pode tornar inelegível os vereadores que eleger. Então, tanto o candidato a vereador, quando ele escolhe um partido, se ele tiver juízo, André, ele primeiro vê como é que está a participação das mulheres na chapa, porque ele pode se eleger, mas ele pode, na sequência, perder o seu mandato. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, eu sou advogado, eu defendo de forma intransigente a participação da mulher na política. E, portanto, qualquer que seja o erro, o equívoco que possa ocorrer e que descumpra as regras, deve ser sancionado com a perda dos mandatos, o que é previsto em lei. Eu sei que isso machuca muita gente, que faz o raciocínio, poxa, eu me elegi, eu tive os votos, eu não contribuí para que o equívoco acontecesse, isso é injusto. É injusto sobre esse aspecto? Sim, mas a partir de agora, eu, por exemplo, sendo candidato nas próximas eleições, ou qualquer cidadão, duvido que alguém, depois de tudo que está acontecendo, antes de se filiar a um partido, não vá na sede do partido e não saiba qual é o nível da participação das mulheres, quem são as candidatas, porque isso passou a ser muito relevante. André, a gente sabe que a sua agenda é muito corrida, a agenda de um ministro e de um presidente estadual de um partido. Só mais duas perguntinhas rapidamente para a gente encerrar. Vitória. André, em relação a Recife, né, a gente vê, de acordo com as pesquisas, um certo crescimento de João Campos, mas quais serão, né, as principais articulações do pré-candidato Daniel para tentar também reverter esse quadro lá no Recife? Veja, a candidatura de Daniel foi colocada como tal há 15 dias atrás. Ela vai ser oficializada no dia 3. Não é? A avaliação positiva que o prefeito João Campos tem hoje no Recife é conhecida, a gente sabe disso. Portanto, é natural que no início da caminhada, e como ainda não havia uma nitidez dos candidatos que estariam postos na oposição, você tem os números que tem hoje que, de forma inequívoca, favorecem ao prefeito João Campos. O nosso candidato Daniel, desde a semana passada, iniciou um conjunto de reuniões que pretendem ouvir todas as regiões das RPAs da cidade. Ele tem feito isso com muito sucesso.
cada reunião dessa reúne algo em torno de 1.000 pessoas que vão para lá falar, sugerir, participar e ajudar na construção de um programa de governo que Daniel Coelho vai apresentar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é um candidato muito competitivo, ele está muito bem posto nas ideias que tem para apresentar aos recifenses. O jogo só está começando, né? Nós vamos ter uma eleição muito acirrada, eu não tenho dúvida nenhuma, a partir inclusive de outros candidatos que também estão colocando as suas pretensões, como Dani Portela, como Gilson Machado, enfim, esse jogo vai começar agora. Nós vamos fazer tanto uma construção de um conjunto de compromissos para o futuro, como vamos discutir com profundidade tudo o que foi feito e, sobretudo, tudo o que não foi feito no Recife, que apesar de ter uma visão tão favorável hoje por parte das pessoas, a gente não se conforma com os nossos indicativos sociais, com muitos dos aspectos que são ligados diretamente à qualidade de vida do recifense, e vai caber a Daniel, não é, defender essas questões, trazer a público essas questões, aprofundar as discussões na próxima eleição. Presidente, para encerrar, os partidos que estão na base do prefeito Rodrigo Pinheiro vão realizar as convenções, por exemplo, começando agora pelo dia 20 e 21, né, os demais partidos, e terá a convenção principal, que é a do PSDB, em agosto. A do PSD, o Osmarino Lamartine, que é o presidente municipal, ele mandou a informação que vai ser no próximo domingo, dia 21, às 10 horas, na antiga Mansão Forró, na Doutor Pedro Jordão, sem número, aqui em Caruaru. A pergunta é, não nessa, ou nessa também, mas o senhor deve marcar presença na convenção em agosto do prefeito Rodrigo Pinheiro como presidente do PSD estadual, já que o PSD estadual e também municipal estão na base de Rodrigo, ou o senhor só vai participar da convenção de Daniel e as convenções aí na capital? Ainda ontem eu encaminhei à governadora Raquel Lira uma síntese de todas as convenções do partido. A governadora cogita a possibilidade de participar de várias convenções e eu fiz questão de mandar para ela o resumo dos municípios onde nós vamos disputar e a previsão de dia e de hora de cada convenção dessa. Claro que será inteiramente impossível estar presente em todas, porque muitas se chocam, sobretudo as que vão acontecer na última semana, né? No dia 3, no dia 4, no dia 2, nós vamos ter 5, 6 convenções onde o partido tem protagonismo acontecendo ao mesmo tempo. Então, claro que eu tenho pretensões de estar presente, mas nem sempre será possível. Nós estamos, o prefeito Rodrigo Pinheiro está aí reproduzindo uma estratégia que todos fazem. Primeiro, os partidos que estão na sua coligação fazem, do ponto de vista cartorial, a convenção que homologa as suas chapas, a coligação, os candidatos a prefeito e a vice, mas no momento em que vai ocorrer a convenção do partido, que é âncora do partido que tem o protagonismo, que no caso de Caruaru é o PSDB, a convenção do prefeito Rodrigo, todos os partidos vão estar presentes. Na minha agenda, até o presente momento, consta a possibilidade de estar aí na convenção do prefeito Rodrigo Pinheiro, porque ela vai se realizar inclusive de manhã, e até onde eu vi ontem, não há choques de agenda. Se isso for possível, eu com muita alegria vou me integrar, né, à convenção do prefeito Rodrigo Pinheiro. Agora, se porventura nós tivermos qualquer conflito de agenda, não tenha dúvida nenhuma que ao longo da campanha, em várias oportunidades, nós vamos estar aí ao lado da governadora Raquel Lira e do prefeito Rodrigo Pinheiro, até porque Caruaru é central no mapa político da governadora. Ela tem, todo mundo sabe disso, um carinho muito especial, acompanha de perto, é líder no município, é a principal eleitora do município. Nós vamos estar juntos para reeleger o prefeito Rodrigo Pinheiro.
Presidente do PSD Pernambuco e ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, muito obrigado pela entrevista, por tirar aí esses minutos do seu tempo, da sua agenda, para conversar com a gente aqui na bancada, com os nossos ouvintes e internautas e também com todos os caruaruenses e pernambucanos que estão nos ouvindo. Obrigado, André, obrigado, Vitória, obrigado. Deixar aqui o meu abraço a Mário Flávio e a todos que fazem a cidade. Obrigado por essa oportunidade de conversar com os pernambucanos todos, mas de forma muito especial com os pernambucanos que estão aí no Agreste e em torno de Caruaru. Um grande abraço e eu repito o que disse no início, estou sempre à disposição de vocês. Ministro, obrigada pela sua entrevista e também por dedicar um tempo aqui a gente para esclarecer as coisas do Estado e também da Nacional. Grande abraço. A gente agradece mais uma vez ao ministro da Pesca e Aquicultura e presidente do PSD Pernambuco, André de Paula. A gente vai fazer um rápido intervalo e depois volta para encerrar aqui o Momento Cidade Entrevista de hoje, que conversou com o ministro André de Paula.